Todos, vamos começar mais uma aula do módulo Doença Renal Crônica, atuação do farmacêutico, e agora nós teremos a aula número 2, que é a Fisiopatologia da Doença Renal Crônica, onde estaremos abordando um pouco da doença renal crônica e seus desdobramentos e reflexos em outros órgãos e tecidos. Meu nome é Luciano Henrique Pinto, sou o professor da Univille e estarei conduzindo esse processo juntamente com vocês. Bom, e qual é a nossa agenda e nossos objetivos para hoje? Hoje, então, nós teremos que, ao final do encontro, os alunos tenham a compreensão dos mecanismos fisiológicos desencadeantes da doença renal crônica, bem como compreender os reflexos dessa patologia em outros órgãos e tecidos e também sistemas, para ter uma noção que a doença renal crônica não é somente uma doença que acomete um órgão específico, mas sim também pode desestabilizar outros sistemas e provocar outras doenças no paciente. E na introdução, o que nós temos? Bom, então o rim é um órgão extremamente importante. Nós possuímos 2 rins em nossa constituição fisiológica e, dentre a sua constituição fisiológica, uma das principais funções atribuídas aos rins são a excreção de substâncias gerais por este órgão, no qual ele ainda é constituído por pequenas frações, conhecidas como glomérulos, constituídos pela cápsula de Bowman, também pelo túbulo proximal, artérias, alça de Henle, veia, túbulo contorcido distal e o ducto coletor, que posteriormente lá encher a bexiga e formar a urina. Tudo isso, então, é a parte principal e uma das principais atribuições dadas a este órgão. Só que o rim ele tem outras funções, como por exemplo, controle de produtos finais, como já foi dito anteriormente, do qual o rim é o responsável pela remoção de ureia, creatinina, fósforo, entre outros elementos. Também o rim é responsável pelo tamponamento do sangue, lembrando que o nosso sangue tem que ter um pH em torno de 7,4, não podendo se tornar nem mais ácido nem mais base do que isso. E a ação dele nesse tamponamento diz respeito à recuperação do bicarbonato, o impedimento da eliminação de bicarbonato, do qual garante a alcalinização do meio. E também o rim desempenha proteções cardíacas, uma vez que ele equilibra as quantidades de potássio presentes no organismo e garante que este íon esteja nas condições ideais para a atividade dos músculos cardíacos. Além disso, temos outras funções atribuídas a esse órgão também, como, por exemplo, o controle da dilatação e contração de vasos sanguíneos. É nos rins que acontece a biossíntese também de prostaglandinas, responsáveis pela dilatação de alguns vasos, controlando assim a pressão naquele local. E também é responsável pela contração, uma vez que neste órgão ocorre também biossíntese das angiotensinas. Tudo isso para garantir a homeostasia e a persuasão adequada de sangue para os órgãos. Também a saúde óssea é beneficiada pela ação dos rins, de 2 maneiras distintas. A primeira, pela biossíntese da vitamina D, que é responsável pela fixação de cálcio nos ossos, além de outros benefícios que ela promove, e também o rim é responsável pelo equilíbrio da concentração de cálcio via ação do PTH, que garante então que a saúde óssea tenha plenitude nas suas ações. Com relação ao PTH, no material de apoio estará um artigo no qual explica detalhadamente a ação deste hormônio e como que ele consegue promover tanto a saúde óssea de uma maneira geral, como também as ações adequadas dos rins. E, por fim, temos a formação de células importantes no sistema hematopoético, que é a formação dos eritrócitos, que só é possível graças à biossíntese da eritropoetina, que é então responsável pela formação dos eritrócitos, garantindo assim o transporte adequado de oxigênio para todos os órgãos e sistemas. Mas a questão é, e quando os rins adoecem? Quando eles ficam adoecidos? Temos, claramente,
alterações e influências sobre o pH do sangue, no transporte de oxigênio e na presença de fósforo no sangue, entre outros problemas. Só lembrando que na aula passada a gente comentou a respeito do aumento no número de casos de doentes renais crônicos no Brasil e no mundo. Uma das causas apontadas na aula passada diz respeito à questão da alimentação. E hoje gostaria de trazer para vocês também a questão do uso dos medicamentos. Muitas pessoas apresentam problemas renais pelo uso e abuso, principalmente anti-inflamatórios. Bom, e o que isso pode levar e acontecer, né, para as pessoas? Vamos primeiro imaginar um rim saudável. Uma vez que o rim está saudável, ele cumpre seus papéis, como por exemplo, formação da eritropoetina e, como foi dito anteriormente, será responsável pela formação das células do sangue. Também é responsável pelo tamponamento do sangue, uma vez que recupera bicarbonato e garante a eliminação do fósforo. Isso então faz com que o sangue fique tamponado. Outra ação atribuída também aos rins, que já foi até comentado, é a questão da biossíntese da vitamina D3, que vai ser muito importante para a saúde óssea de uma forma geral. Então observamos aqui as principais funções dos rins e como que ele age no nosso organismo. Porém, no caso de doença renal crônica, o que pode acontecer? Acontece a perda dos néfrons, e uma vez que os néfrons ficam em quantidade diminuída, um dos reflexos que se tem é a redução da produção da eritropoetina, que pode levar a um quadro de anemia. Também temos dificuldade na recuperação do bicarbonato e na eliminação do fósforo, que vai levar o quê? Um sangue tamponado para um sangue ácido. E o sangue não pode permanecer ácido. E uma das alternativas que o organismo encontra para impedir que o sangue permaneça ácido é manter cálcio no organismo. E esse cálcio acaba sendo proveniente de onde? Dos tecidos ósseos, né? Pela ação de um hormônio que a gente já comentou também, que seria o PTH. Então acontece, uma vez que o cálcio então passa a ser retirado dos ossos, nós temos então o sangue novamente tamponado. Mas observe o seguinte, já temos uma debilidade da formação de vitamina D3 que vai afetar a saúde óssea. Temos retiradas do cálcio dos ossos para tamponamento do sangue. Temos a ação do PTH que tenta promover esse equilíbrio para que o sangue permaneça tampão. Nesta condição toda, o que nós temos? Um enfraquecimento dos ossos e o surgimento de uma doença, que é a osteodistrofia renal. Como consequência de todo esse processo, nós temos uma hipocalemia, uma hiperfosfatemia, aumento da quantidade do PTH, anemia oriunda da doença renal crônica e a osteodistrofia renal. O que é mais importante que vocês entendam é que a doença renal crônica não é sozinha uma doença de um órgão isolado, e sim um órgão que acaba sendo afetado e que traz reflexos em diversos outros órgãos. Então, só para finalizar, consequência de uma doença renal crônica não tratada. Temos a hipocalemia, a hiperfosfatemia, aumento na quantidade do PTH, a anemia por doença renal crônica e a osteodistrofia renal. Na próxima aula nós vamos estar vendo então como que a gente pode conseguir reverter esses quadros. E principalmente vendo a questão da anemia, que é um dos problemas mais graves que acontece durante o processo de doença renal crônica. Até lá!